Aboru Aboye, olá, como vão? Eu sou o Babá Henrique, responsável do Templo Ileuqui. Estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante para todos nós, que são os orixás. Mas antes eu peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem no nosso canal, a fim de que essa nossa reflexão possa chegar a mais pessoas. Então, vamos começar falando da origem da palavra orixá. A palavra orixá, se a gente for falar ao pé da letra, são duas palavras, ori e chá, guardião. Ori, a nossa cabeça. Então, o orixá é um guardião da nossa cabeça, dado pelo próprio Lorum, para que nos guarde, nos proteja, nos dê força. Agora, como surgem esses orixás e de onde eles são? Os orixás, acreditamos que são seres divinizados, ancestrais divinizados, criadores de tribos, e que eles são venerados, cultuados pelos adeptos porque eles tiveram grandes feitos e eles adquiriram na sua vida uma coisa que nós chamamos de uapelê, que é o bom caráter. Para a cultura iorubá, morrer bem, viver bem é muito importante. Ter longa vida e levar uma vida com sabedoria, com distinção. Então, como que surge o orixá? O orixá é esse sujeito, essa pessoa que teve bom caráter, que teve boa disciplina e que, ao sair dessa vida, foi reconhecido pelos seus membros como uma pessoa digna de louvação. E assim surgem os orixás. O culto aos orixás, ele está ligado intimamente ao local onde ele está instalado. E a cultura iorubá, ela é naturalmente dinâmica. Então, se um iorubá vem para o Brasil ou vai para a China, ele vai adaptar o culto de acordo com o lugar que ele está. De modo que nós não podemos dizer que em algum lugar se cultua errado ou se cultua certo. Nós precisamos respeitar as peculiaridades. Por exemplo, no Brasil, nós temos muitas questões de orixás que já não existem mais na Nigéria, por exemplo, porque a Nigéria sofre ainda efeitos da neocolonização. Compensação, pelo culto ter iniciado lá, tem coisas que ficaram preservadas lá, mas outras se perderam por força dessa colonização. Então, o culto aos orixás está muito ligado ao local onde eles surgem. Por exemplo, no Brasil, o povo brasileiro tem o costume de cultuar Iemonjá no mar. Mas foi a forma que as pessoas acharam de fazer. Mas sabemos que na Nigéria o culto Iemanjá é no rio Ogum. O axé dos orixás é a força dos orixás. E cada orixá, de acordo com sua vida, ele desenvolveu uma força peculiar. Né? De modo que Exu possui a força da comunicação e a força da justiça. Ogum, o axé da abertura de caminhos, da casa, da prosperidade, da fartura. Obatalá, que é o pai de todos, considerado o pai de todos, o protetor de todos, o senhor do equilíbrio e da prosperidade, e assim por diante. No Brasil, por força da colonização e para a manutenção do culto, as pessoas cruzaram informações dos santos católicos com os orixás para poder manter a sua fé. Por exemplo, Santa Bárbara é uma santa muito importante para os portugueses, porque os portugueses acreditavam que ela era a protetora dos navegantes. Ela era a mulher que protegia os barcos do naufrágio em dias de tempestades. E os portugueses, para celebrar Santa Bárbara, enfeitavam os barcos com rosas. No Brasil, o africano viu esse comportamento do português e vai sincretizar Santa Bárbara com Iansã, que é a orixá irrequieta dos ventos e do fogo, a esposa de Xangô, e a senhora, que é dona do raio, rei. Então, nós saudamos Iansã, epa, rei, epa é uma exclamação, epa, rei, olha o raio de Iansã. Então, cruzou-se essa informação de Oiá
com Santa Bárbara. Durante muito tempo foi importante por conta da perseguição ainda hoje vigente. Então foi uma forma que nossos antigos tiveram para manter seu culto, para manter uma identidade. Agora, o problema disso é que hoje nós já temos muito claro que nós não precisamos mais do sincretismo para cultuar nossos ancestrais, mas ainda assim é muito vigente e se torna um problema em alguns lugares, porque o sincretismo hoje não é só com o santo católico orixá, o sincretismo é também de identidade, o sincretismo é também de ideologia, o sincretismo é também de dogmas. Tem muitas questões hoje dentro do culto dos orixás que não pertencem à filosofia dos orixás. E aí, somente por meio de estudo, por meio de busca, pela audição sensível dos antigos, é que a gente consegue fazer essas distinções para manter vivo o culto. No Brasil, se convencionou este termo candomblé para poder congregar todas as manifestações religiosas africanas. Porém, o continente africano é grande, é vasto, uma cultura grandiosa, e essa vastidão veio para o Brasil. Então, no Brasil, nós temos diversos grupos que cultuam orixás. Tem grupos que cultuam inquices com formas de orixás, tem grupos que cultuam voduns, tem pessoas de Umbanda que também cultuam orixás. A questão é, o culto veio para o Brasil e se espalhou, assim como uma semente de uma planta de rama brotou e se espalhou. Então, o importante é manter viva a fé. Eu não vou aqui mencionar se existe um culto certo ou errado, mas dizer que a devoção é o ponto principal de partida. Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito é se os orixás viveram. Sim, muitos orixás viveram. Como disse, eles foram líderes de tribo, tiveram feitos maravilhosos, foram reis. Outros orixás, deduz-se a existência deles por uma questão devocional, até por histórias deles dentro do culto de Orunmila e Fá. Mas o grande fato é que eles viveram sim, né? Foram pessoas honradas, e nós que somos devotos orixás, acreditamos na vida deles, acreditamos nessa vida honrada e tentamos copiar essa vida honrada. E o orixá, quem acredita em orixá, diferente de outra crença religiosa, ele adere a um comportamento novo. Quando a gente cultua o orixá, nós mudamos nossa vida, né? Nós adequamos nossa vida de acordo com a nossa missão e de acordo com a orientação que o nosso orixá dá. Então, para você que é devoto dos orixás, procure saber sempre mais, procure saber as diversas formas de lidar com essa grande energia, com essa energia maravilhosa que é a energia dos orixás. E se você faz uma coisa com o coração, tenha certeza os orixás vão receber. Aboru, aboye, aboxexé.